Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no seu programa EBD em Estudo e mais uma vez para darmos continuidade na explanação aqui das lições das escolas bíblicas dominicais do Brasil. Esse programa vai ao ar da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e temos aqui o nosso pastor local, pastor Georgen Silva. Vamos hoje dar continuidade nessa história tão gratificante, tão maravilhosa, que é a história de Ruth e toda a sua família. Hoje, a lição de número 5. Abra conosco a sua lição, nos acompanhe, deixe seu like nesse vídeo, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, interaja conosco, porque é sempre um prazer conversarmos com você. Eu sou o professor Isaías Nascimento, estou aqui também com o professor Diácono Eduardo e junto nós iremos conversarmos sobre essa lição que traz lições tão importantes para todos nós. Lição número 5, como já foi falado aqui. Tem assim por título: O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Ok? O texto áureo está lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a questão já do casamento. Já vimos a trajetória dessa família saindo da sua cidade, indo para outra cidade, passando por todas aquelas tribulações que eles passaram. Agora eles retornam para a sua cidade e lá acontece todo o enredo, todo o contexto histórico que agora nós vamos expor para os irmãos. Amém? Vamos iniciar aqui a nossa introdução, que diz assim. Perdão, antes da introdução, é interessante, professor, que você faça na íntegra a leitura bíblica em classe, que também está no livro de Ruth, capítulo 3, do 8 ao 10, e capítulo 4 e 11. Leia na sua sala de aula a íntegra desses dois capítulos, porque é a grande base da lição deste dia, ok? A introdução, vamos lá, diz assim: O livro de Ruth começa com fome e mortes, né? Como já falamos no contexto histórico, já falamos em outras lições anteriores sobre esses fatos que aconteceram na história de Ruth, Noemi e a toda a sua parentela. Mas termina com duas grandes celebrações. Primeira, o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de Obed, ok? Filho de Ruth e Boaz. Obed, ele era o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino e também humano. Então hoje nós vamos ver como tudo isso aconteceu, como foi o encontro de Ruth com Boaz, como ela foi recebida, recepcionada por esse homem, o porquê ele deveria realmente ali ter a Ruth como absorvê-la em sua família. Vamos traçar todos esses parâmetros, vamos falar um pouco sobre tudo isso, Eduardo. Amém. Pai do Senhor a todos, dando continuidade a essa lição, como o professor Isaías já bem começou aqui na sua introdução. O primeiro tópico dessa lição tem por título O compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro subtópico, No lugar da bênção. E a gente sabe que a história de Ruth é uma história pequena, mas é uma história que traz grandes aprendizados para a nossa vida. E esse primeiro subtópico fala bem sobre um desses grandes aprendizados que nós temos nessa história de Ruth, que é estar no lugar da bênção. Após a morte do marido, dos filhos de Noemi, né, as suas noras estavam com ela. Orfa decidiu acatar o pedido de Noemi
das suas noras voltarem para a casa das suas mães, mas Ruth preferiu ficar com Noemi. E aí vem aquele versículo, né, que todos bem conhecem: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E assim assentou em seu coração Ruth em permanecer ao lado da sua sogra, Noemi, e ter o povo de Noemi como seu povo e o Deus de Israel, que era o Deus de Noemi, como o Deus de Ruth. E Ruth ali permaneceu em seu lugar, ao lado da sua sogra, e com ela voltou para a terra de Israel, né? Voltou para Belém. E ali permaneceu fiel à sua sogra. E a gente vê, né, que Ruth ela permaneceu fiel ao lado da sua sogra, porque ela sabia que a sua sogra precisava dela, ela sabia que ali elas duas poderiam ajudar uma a outra. E Ruth ela permaneceu ali, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ela ficou no seu lugar, no lugar da bênção. E é o que muitas vezes não acontece nas famílias nos dias de hoje. As pessoas, cada um toma o seu rumo e cada um faz segundo a sua vontade, o seu pensamento, o seu entendimento, quando nós devemos ficar em nosso lugar. Aquele que tem a palavra de Deus como manual para a sua vida, né, permanece no seu lugar, aguardando a orientação de Deus através do Espírito Santo, para que assim a gente possa tomar uma direção, possa tomar uma decisão, mas sempre pautado na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E esse primeiro subtópico vai terminar falando: a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A gente vê todo o processo, como a gente vai falar aqui nessa lição, até Ruth, né, saindo de viúva a uma mulher novamente casada. E a bênção dela chega, mesmo depois de todo esse processo, mas porque ela permaneceu em seu lugar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. A permanência no lugar da bênção, muitas das vezes é uma determinação divina para que possamos alcançá-la, não é isso, Eduardo? Verdade. Quando nós saímos, queremos fazer as coisas pelos nossos próprios conceitos e valores, acabamos por muitas vezes perdendo aquilo que Deus deseja para todos nós. Meus queridos, estamos agora no tópico segundo, subtópico desse tópico 2, que diz assim: a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira. A eira era um campo plano que ali se fazia para a debulha desses cereais. A gente sabe que no costume judaico, quando a colheita era realizada, aquilo que sobejava, aquilo que caía dos cestos, né, por uma determinação divina, para a providência dos mais pobres, o dono da fazenda, dono daquele campo, não poderia colher, né, Eduardo? Aquilo que sobejava, aquilo que caía, para que os pobres tivessem a oportunidade de ir lá e pegar aquilo tudo e também se sustentar com aquilo que sobrava. Então a gente sabe que Noemi vem com Ruth, ok? Para procurar essa subsistência, para procurar essa providência. E Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz. Porém, Noemi, ela já sabia, Eduardo, que Boaz era um parente próximo a Ruth e a ela também, próximo mais à própria Noemi do que a Ruth. A gente sabe que Ruth era... né? Exatamente, porque a gente sabe que Ruth era moabita. Ela é enxertada agora na família judaica porque ela casa com o filho de Noemi. Então, Boaz, ele era um parente próximo de Noemi e ela sabia disso. Então, ela envia Ruth para trabalhar ali nos campos de Boaz. E ela trabalha, ela colhe espigas, aquilo que sobeja ela pega, leva para sua casa e tem essa providência alimentícia para ela e para a sua sogra. E a sogra dela tem uma grande estratégia. É isso que o nosso subtópico 2 ele diz, quando ele fala da iniciativa de Noemi. Por quê? Noemi conhecia a lei do levirato. Noemi conhecia e sabia que Boaz, até certo ponto, teria o dever de ser o remidor daquela família, ok? Por quê? Porque por mais uma tradição de Israel, o parente mais próximo, quando
o homem da casa morria e a mulher, ok, ficava desamparada, entre aspas, o homem mais próximo, o parente mais próximo, tinha o dever de colher aquela mulher na sua casa, casar com ela para suscitar descendência do falecido. Era um dever que existia na lei de Moisés para o povo, exclusivamente para o povo de Israel, para que todas as pessoas, todos os homens tivessem a sua descendência aí em continuidade. Noemi, veja que ela era uma mulher que conhecia as Escrituras, ela conhecia a lei. Então, ela, já uma mulher bem avançada em idade, ela não poderia casar com Boaz. Mas, como Noemi agora estava dentro da família, ela passa esse direito, digamos assim, para Ruth. E a envia, e ela diz que ela deite, quando ele estiver dormindo, deite aos seus pés, porque era assim que se dizia também a questão do padrão aí de tudo isso. E se aquela pessoa que seria esse remidor, que seria essa pessoa a trazer a proteção para essa família, se ele estendesse do seu bordão ou de sua vestimenta para essa pessoa, era sinal que ele queria mesmo ser o remidor, tá? Aquela pessoa que ia livrar, remissão significa livramento, salvação, aquela pessoa que ia livrar aquele parente próximo daquela situação difícil que ela estava passando. Ok? Aqui o nosso autor faz uma analogia e traz no livro de Ezequiel, dizendo que essa figura, ela representa, Eduardo, aquilo que Jesus iria um dia fazer com todos nós, ele sendo esse libertador, ele sendo esse redentor, remidor, ele sendo esse salvador da igreja. Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer por nós mesmos para nos livrar de uma tão grande condenação. Jesus, ele se fez esse redentor, esse libertador, salvador, para nos trazer essa remissão. E ele diz aqui que no livro de Ezequiel 16:8 tem essa figura que relaciona com Cristo. Diz assim: quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa. Veja só. E prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você. E você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Então, era assim que acontecia naquele tempo. A pessoa que precisava de um remidor se deitava aos pés daquela pessoa que poderia remi-la, que poderia livrá-la, que poderia salvá-la, e se ele estendesse a sua capa, aqui como essa passagem acabou de nos falar, espiritualmente falando, quando ele estendia a sua capa, era sinal que ele também queria realizar aquela situação de livramento para aquela pessoa, né? E existia ali o casamento, a formalização mesmo de todo aquele ato. Como existe o casamento espiritual entre Cristo, que estendeu a sua capa até nós, que somos a sua igreja, ok? Jesus, ele é o nosso redentor, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador. Aquilo que Boaz foi para Ruth e se estendeu para toda a família, chegando, claro, a Noemi, ok? Espiritualmente, representa aí a figura de Cristo na sua remissão para toda a igreja do ar. Amém. E o terceiro e último subtópico deste primeiro tópico tem por título Respeitando o Processo. E a gente já deu para entender mais ou menos esse processo em que Ruth está enfrentando para receber a sua bênção. E aí, segundo as orientações de Noemi, como o professor Isaías bem falou aqui, conhecia bem a lei do Senhor, a lei que foi dada a Moisés, né? Lá no versículo 3 do capítulo 3, ela vai dizer para que Ruth deveria se banhar, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Então aí já começa a preparação, né, de Ruth para receber a sua bênção.
esse processo em que elas estavam bastante aflitas, não é? E aí o autor até nos diz aqui, assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Né? Então, para recebermos a nossa bênção, nós não devemos nos apresentar de qualquer jeito. Nós devemos dar sempre o nosso melhor. Né? Muitas vezes estamos para receber a bênção, mas nós não respeitamos o processo, não vivemos de acordo com a vontade de Deus para que possamos receber a bênção, mas devemos respeitar todo o processo até recebermos a nossa bênção. E essa história de Ruth, ela mostra bem esse processo, porque vai mostrar que mesmo depois que ela se preparou, se banhou, se vestiu, se perfumou, fez tudo aquilo que estava na lei, se deitou aos pés do seu remidor, né? O remidor estendeu a sua capa, deu a entender que daria tudo certo, mas ainda não era o momento. Da mesma forma é na nossa vida. Quando nós pensamos que vamos receber a nossa bênção, então muitas vezes nos decepcionamos, acontece alguma coisa, mas é porque o processo ainda está acontecendo. E a bênção ainda vai chegar. Né? E aí Boaz lembrou de que ele não era o primeiro remidor. Ainda existia um outro parente mais próximo que poderia ser o remidor. E aí ele dá as orientações a Ruth e fala para ela que logo cedo ela saia para que ninguém veja o que ela fez ali, né? E não fique falada. Né? E depois ele ia tentar resolver o problema com o primeiro remidor. E então ele vai depois se encontrar com o remidor, encontra-se com o remidor, conta a história, o remidor aceita receber as posses, a herdade do marido de Ruth, o falecido, né? Mas quando Boaz fala que também ele deve se casar com a viúva, então ele dá para trás, né? Então ele recusa, a princípio ele aceita, depois ele recusa por causa do casamento. E aí, mais uma vez, o processo sendo dificultado, né? Quando achou que ia perder, que nada ia dar certo, porque ele já tinha aceitado, mas aí acontece aquilo que eles estavam esperando para que a bênção pudesse ser completa na vida deles. E aí o parente, que era o primeiro remidor, passa a Boaz a permissão para que ele pudesse se casar com Ruth e assim cumprir a lei do levirato para com Ruth e a sua família. E aí o autor vai terminar este tópico falando: mesmo estando perto de uma bênção, pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então imagine se diante de todas essas dificuldades que aconteceram nesse processo, eles desistissem, não é? Isaías. Já estava tão perto de receber a bênção, falar, vai ter que fazer tudo isso, não vamos querer mais não. Eu vou para lá, você vai para um canto, eu vou para o outro. Tá difícil. E desistir da bênção, né? Tá difícil. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar desafios. Não existe vitória sem luta. Para vencermos uma guerra, nós precisamos lutar. Da mesma forma, na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, nós devemos estar buscando, lutando, batalhando para que possamos crescer na graça, no conhecimento, para que possamos crescer na vida secular, né? Nosso trabalho, onde for, nós devemos sim buscar e sempre dar o nosso melhor, porque o processo vai acontecendo e no momento certo a nossa bênção virá. Glória a Deus, meus irmãos, isso é uma convicção que nós temos que só o Espírito Santo de Deus pode nos conceder, não é verdade? Meus queridos irmãos, chegamos agora no tópico segundo da nossa lição, que fala sobre o casamento propriamente dito, ok? De Ruth e Boaz, que, como já deixamos aqui claro, espiritualmente, né, simboliza também o casamento entre Cristo, o remidor, veja Boaz na figura do remidor, ok? Com a igreja, veja Ruth como a figura da igreja, certo? Ruth sendo redimida fisicamente, pessoalmente, humanamente falando, por Boaz, e nós como igreja sendo-nos redimidos por Jesus Cristo, o perfeito Redentor.
Meus queridos, fala assim, o casamento entre Boaz e Ruth. Então, como nós já colocamos aqui, teve todas essas dificuldades. Não foi assim, de um dia para a noite, não, vamos casar, acabou, resolver a história. Não, né? Aconteceu várias situações aí que até levaram, Eduardo, a Ruth ficar um pouco apreensiva. E Noemi, como era uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ele disse para ela, está lá em Ruth 3,18, sossegai, minha filha, calma, espera, você está muito apressada. Sossegai, minha filha, porque aquele homem não descansará até que conclua todo este negócio. Noemi, ela tem a convicção da vitória. Noemi, ela tem a convicção que aquilo ia acontecer, tinha a fé. A fé de Noemi não era uma coisa assim que superficial demais ou não, era realmente uma fé que a bênção iria chegar, mas existia, como o nosso professor Eduardo aqui já colocou, um tempo certo para acontecer. E Boaz, ele passa por todos esses obstáculos. O último obstáculo foi isso que o Eduardo já colocou aqui, a questão de um outro remidor. Essa questão era porque existia, esse remidor era mais próximo ainda do parentesco da família de Noemi, então o direito era daquele, mas como tudo aquilo que o Eduardo já nos trouxe aqui, a coisa ficou aberta para Boaz. E ele aceita esta condição e traz essa enorme bênção, Eduardo, para a família de Noemi e Ruth naquele momento. Verdade. E aí nós já estamos no segundo tópico, né, que fala sobre o casamento entre Boaz e Ruth. E o segundo subtópico vai falar do resgate e a lei do levirato. A lei do levirato. Nós já falamos um pouco sobre o processo, né, no tópico 3 do primeiro, no subtópico 3 do primeiro tópico. E aqui fala mais detalhes sobre essa lei do levirato. E vai detalhar, né, quando o momento em que Boaz decidiu ir falar com o primeiro remidor, e conta a história que quando ele foi para a porta da cidade, no capítulo 4 de Ruth, logo se encontrou com o remidor. Então a gente já mostra a providência divina, né, que Deus estava no controle de toda a situação. Então, às vezes pensamos que Deus não está olhando, não está percebendo o que está acontecendo, mas Deus está no controle da situação. Não existe nada que passe desapercebido pelos olhos do Senhor. Seus olhos estão por toda parte, através da sua onisciência, né, que é um dos atributos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E isso mostra a providência divina na vida de Boaz e Ruth. E aí Boaz convidou ele para tratar sobre esse assunto, e Boaz convidou mais 10 testemunhas, que eram pessoas respeitadas na cidade. E essas 10 testemunhas serviriam para testemunhar o acordo que seria feito ali entre Boaz e este parente mais próximo de Elimeleque. E aí conta aquilo que a gente já falou no subtópico 3, tópico 1, que a princípio ele aceitou receber as terras, mas quando soube do casamento com Ruth, ele preferiu não aceitar, né? Se aceitasse somente as terras, ele ia investir naquelas terras, para que aquelas terras pudessem ser produtivas, mas as terras não seriam dele no final, porque seriam do filho de Ruth, da descendência do marido falecido de Ruth, assim como dizia a lei do levirato, né? O parente mais próximo suscitaria a semente daquele parente que morreu, e aquela semente herdaria as terras que eram do seu pai. Então aquele primeiro remidor não aceitou toda essa situação exatamente por motivos econômicos, para que ele não viesse perder tudo aquilo que ele iria investir naquelas terras que ele receberia com o casamento com Ruth. E aí abriu as portas, como nosso irmão Isaías falou, para Boaz. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último subtópico desse tópico 2, que fala sobre o registro público. Então,
meus queridos, né, como já foi explanado bem aqui, houve esse encontro entre o remidor mais próximo, ok, de Elimeleque, e Boaz, que era um remidor, que, digamos assim, era o segundo, Eduardo, remidor, né, o segundo da fila, digamos assim. Então, Boaz existia no coração dele o desejo mesmo de realizar aquele ato, de ser fiel mesmo aí à lei que determinava que assim fosse realizado. Existiam dois atos que teria que acontecer, né? Curiosamente, o remidor que passava para outra pessoa esse direito teria que tirar os seus calçados e entregar para o segundo remidor. Então aqui, fazendo aqui um exemplo, se eu fosse passar aqui o meu direito de remissão para Eduardo, então eu tiraria os meus sapatos e entregaria ele para Eduardo, simbolizando a transferência desse ato, desse direito de redimir aquela pessoa que precisaria naquele momento daquela ajuda, daquela providência. E esse homem fez isso, entregou os seus sapatos ali como determinava o costume da época. E a outra situação era a aclamação pública. O Eduardo disse, ele levou 10 testemunhas para observar tudo aquilo, ver todos os padrões, ver se tudo corria mesmo como o costume dizia, para no final haver a aclamação ou a proclamação pública da remissão. E assim aconteceu. Após tudo isso, o povo, em uma voz só, disse, vou ler para você, está lá em Ruth 4:9. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos o quê? Testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram, veja só, a casa de Israel. Isso é profético também, ok? Então Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honrarias. Você veja que Ruth agora ela é colocada no mesmo patamar que Leia e que Raquel. Então, não era assim pouca coisa não, tá? Principalmente para a cultura judaica, para a história dos judeus, né? A gente vai ver a importância dessa introdução de Ruth no contexto judaico, agora no terceiro tópico da nossa lição. Nós vamos ver realmente o ápice de tudo isso, Eduardo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E o terceiro e último tópico tem por título a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. E o primeiro subtópico, o nascimento de Obed. Diante de todo esse processo até receber a bênção, né, como é relatado no livro de Ruth, ao final, Ruth e Boaz se casam e o Senhor concede a ela a oportunidade de ter um filho de Boaz. E esse filho é Obed, que vem a ser o avô do rei Davi. Então, por isso que fala a remissão de Davi através de Ruth e Boaz. Se não houvesse o nascimento de Obed, o rei Davi não nasceria dessa linhagem, né? Talvez não existisse o rei Davi. Certamente não existiria, porque Exatamente. não estaria dentro dessa linhagem. Talvez Deus tivesse levantado outra pessoa, né? Mas a linhagem do rei Davi se dá devido a toda essa situação que aconteceu entre uma moabita, né, uma mulher estrangeira, e Elimeleque, que era da tribo de Judá, né, do povo de Israel. Mas Deus, quando ele tem um plano em suas mãos, nada pode fugir do controle de suas mãos, né? Tudo já estava conforme a vontade de Deus na vida de Boaz, na vida de Ruth, na vida de Obed, de Jessé, de Davi, toda a linhagem até chegar em Jesus Cristo. Então, era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Nele, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento, né? Noemi, que antes mudou seu nome para Mara, de amargura, amargurada, uma mulher que era feliz, mas se tornou amargurada devido às situações da vida,
onde ela perdeu seu marido, seus filhos. Agora ela pode novamente sorrir, agora ela pode agradecer a Deus por um neto que chegou até as suas mãos. Ela pode contemplar, né, a sua herança, a herdade do seu filho, a herança do seu filho sendo passada adiante de acordo com a lei que foi dada ao povo de Israel, e assim ela pôde contemplar a bênção de Deus, não somente na vida de Ruth, mas também na vida de Noemi. Amém, meus irmãos, isso é algo maravilhoso, né? O que Deus faz para com aquele que realmente se submete à sua palavra é maravilhoso, como Noemi fez. Um grande exemplo, uma grande mulher, uma heroína, né? Podemos colocar assim nesses termos, uma heroína realmente aí da trajetória do povo de Israel. Meus queridos, chegamos agora no subtópico 2, que fala assim: Boaz, um tipo de Cristo. E também este é o nosso último subtópico. Após isso, Eduardo fará a conclusão da nossa lição. Diz que Boaz é um tipo de Cristo. Nós já tocamos aqui nesse assunto, né? Tal como Boaz, ele trouxe essa salvação para a vida de Noemi, né? Casando com Ruth e suscitando ali a geração que posteriormente viria Davi, e desse tronco, dessa linhagem, viria o próprio Jesus Cristo, ok? Assim, Jesus Cristo fez conosco também, nos redimindo, pagando o preço para nos redimir dos nossos pecados, porque uma das funções do remidor no Antigo Testamento era pagar pela culpa, Eduardo, daquela pessoa que ele ia redimir. Por exemplo, se aquela pessoa fosse um escravo que ele queria libertá-lo, queria redimir, ele teria que pagar o preço pela vida daquele escravo e assim poder liberá-lo, poder libertá-lo da escravidão. Então veja aqui a grande figura daquilo que Cristo fez com todos nós. Jesus pagou o preço por todos nós. Jesus, ele foi até o último limite mesmo para nos redimir, para pagar, não ao diabo, não ao inferno, não ao pecado, mas para pagar a dívida que nós tínhamos com o Pai. Jesus paga a nossa dívida com o Senhor das luzes, com o Deus eterno. E assim, ele nos livra de uma tão intensa e tão incomparável condenação com a qual nós estávamos condenados completamente. E nos reconcilia novamente com Deus, com o Pai. Jesus, ele teve essa disposição. E aqui, o nosso autor ele diz que Deus, ele usa Ruth porque encontrou Ruth algumas características que também tem que ser peculiar à igreja, que também tem que ser peculiar à minha vida e à sua vida. Ele diz que Ruth era uma pessoa que traçou um caminho de renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que para Ruth, Eduardo, aquele momento de seguir com Noemi não foi um momento de muita dificuldade para ela? Não foi um momento de incerteza? Não foi um momento de dúvida, de cruz? Podemos imaginar que sim, porque ela poderia ter voltado para a sua família moabita. Ela poderia ter voltado ali para o seio da sua família, onde teria exatamente tudo ali que ela precisasse para sobreviver. Mas ela renuncia a tudo isso com a declaração que Eduardo aqui já colocou, quando ele diz que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso mostra já a questão da salvação que já chegara ao coração da moabita Ruth. Moabita, como o nosso professor Eduardo já colocou aqui, era um povo estrangeiro, alheio às leis judaicas. Porém, Deus mostra aqui, nessa situação de trazer essa pessoa para participar de todo esse contexto de salvação, sendo uma moabita, sendo uma estrangeira, sendo uma mulher gentílica, mostrando que a salvação, desde o Antigo Testamento, Eduardo, ela não era apenas para os israelitas, mas sim para todo aquele que reconhece o Deus de Israel como único e somente Deus.
Glória a Deus. A figura daquilo que Deus fez com Jonas, também levando o profeta para aquele povo tão cruel, que eram os ninivitas, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, para que os pecados dele fossem apagados, para que eles fossem salvos. Deus faz isso também com Ruth, ali mostrando a questão da universalidade, a salvação sendo universal, não importando etnia, não importando raça, não importando gênero, não, mas importando tão somente a entrega de todo o coração àquele que é o nosso Redentor e Remidor por excelência, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento já nos mostra toda essa figura que o Novo Testamento desnuda e mostra claramente o plano da redenção e da remissão que foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo. Talvez esta seja a grande lição que nós podemos aprender também aqui dessa enorme e maravilhosa trajetória de Ruth, de Noemi e de Boaz. Interessante, nós percebemos também que a remissão, nós podemos realizar também um ato remidor para com o nosso irmão também. Quando nós enxergarmos o nosso irmão com alguma dificuldade, com alguma situação, nós podemos estender a mão para aquela pessoa, tal como Boaz estendeu a mão para Ruth. Com amor, nós podemos também estender a mão com amor para o nosso irmão, para trazer ali um alívio. Pode ser que momentâneo, mas que pode fazer a diferença, Eduardo, na vida também dessa pessoa. Amém. Glória a Deus. E concluindo a nossa lição, essa lição de número 5 vai trazer o final dos comentários dessa revista sobre a vida de Ruth. E na próxima lição de número 6 já vamos entrar na lição que fala sobre o livro de Esther. A história de Esther, que também é uma grande história. Maravilhosa. Maravilhosa, que tem muito aprendizado para trazer para cada um de nós. Mais uma heroína, né? Mais uma heroína. Né? E é interessante como o nosso irmão Isaías já bem pontuou aqui, fez essa belíssima explanação, e foi praticamente a conclusão, né, do que a gente vem falar, que fala sobre quem foi Ruth. É uma moabita, uma mulher estrangeira, mas que através da graça, da misericórdia do nosso Deus, ela pôde ser alcançada, e alcançada de tal maneira, né, mesmo sendo estrangeira, mas de tal maneira que entrou na listagem, na genealogia de Jesus Cristo. Veja só. E diante de toda a genealogia onde só se colocava o nome dos homens, dos descendentes homens, entra o nome de Ruth, ao lado de mais duas outras mulheres, que é Tamar e Raabe. Né? Essas três grandes mulheres entram na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí foi uma grande dádiva, uma grande bênção de Deus concedida a estas mulheres. E tão grande foi a fé de cada uma delas, né, para que elas pudessem assim se manter diante da presença de Deus, né, tendo o Deus dos deuses, Deus de Israel, como seu Deus, como Senhor da sua vida. Da mesma forma, nós devemos ter a este Deus, Deus da Bíblia Sagrada, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como nosso Deus, nosso Pai, aquele que tem o controle da nossa vida em suas mãos. Como já falamos aqui, nada passa desapercebido aos seus olhos. O plano que Ele tem para cada um de nós está traçado e nós só devemos agradecer a Ele por tudo, né? Por tudo, em meio às adversidades, tudo que viemos enfrentar, mas sempre com a ideia e a lembrança de que a bênção está próxima, a bênção vai chegar. No momento certo, Deus vai entregar a bênção a cada um de nós. Assim como foi na vida de Ruth, também é na nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos na próxima videoaula comentando o livro de Esther, como já falamos. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve,
ativa as notificações para que você possa estar recebendo aí de primeira mão todos os vídeos que forem gravados aqui no canal EBD em Estudo. Moisés, quer falar mais alguma coisa? Só que esse programa não tem a pretensão de substituir, né, Eduardo? Como a gente sempre fala, a EBD, né? Você compareça à Escola Bíblica Dominical, na sua igreja local, ok? E que esse programa seja mais um instrumento aí para edificar a sua fé, a fé da sua família, como Deus quer, né? Porque o Deus que governa o mundo e cuida da família é o título geral aí da nossa lição, né, Eduardo? Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus.